Opa aí, beleza? Caio aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo, e dessa vez é um vídeo de teoria sobre o filme Vingadores Doomsday, que na minha opinião pode ser que aconteça, pode ser que não, entendeu? Enfim, isso também é com base nos teasers que foram lançados, acho que dezembro até meados de janeiro. Não me lembro muito bem a época exatamente que começaram a lançar esses teasers desse filme, mas eu botei aqui o que eu acho, e também não só com base nesses teasers, mas também apenas só com uns vídeos que eu também fui vendo no YouTube sobre teoria de outros personagens também, e o que eu fui lendo também na internet, tá? Então, vamos lá. Pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Caio Felipe. Aqui no YouTube eu falo sobre entretenimento pop de modo geral, como músicas, filmes, livros, séries e conteúdo. Atualmente tá mais pra quadrinhos, tá? E filmes e séries sobre super-heróis. Tô deixando as outras coisas de lado, da cultura pop. E dá like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa a notificação. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu coloquei aqui 12 teorias, tá? Que eu acho que fazem sentido pro filme. Que eu acho que o filme vai trabalhar essa história. E que a gente vai conseguir entender por conta que Doomsday é um filme direto de Ultimato. Uma continuação direta, na verdade, de Ultimato. Então, vamos começar com o senhor Steve Rogers, porque ele foi no final do filme de Ultimato, ele foi devolver as joias, né, para as suas respectivas épocas, assim como o Mjolnir, e ele ficou, né? Ele achou uma época lá para ele ficar, uma realidade paralela para ele ficar lá com o grande amor da vida dele. E há boatos de que é o mesmo universo de Quarteto Fantástico, né? E que foi confirmado que o universo de Quarteto Fantástico é a Terra 838. Então, ele ficou por ali. E eu vi também um vídeo em que havia um questionamento de tipo, já que o Steve estava ali, por que ele não ajudou o quarteto contra Galactus? Obviamente ele não queria, né? Ele não queria. Tanto que no teaser a gente vê que ele tá só olhando lá o uniforme de Capitão América e guardando, não tá vestindo, né? Bom, a meu ver ele tá guardando, né? Não tá tirando pra vestir em alguma ocasião. E aí voltando para aquele finalzinho lá de Ultimato, que tem o Steve Rogers velho, né? Que não é a primeira vez que ele aparece. Se eu não me engano, ele aparece em Soldado Invernal ou em Guerra Civil. Eu sei que em um desses dois filmes tem o funeral da Peggy Carter. E há boatos de que ele está lá no funeral, enquanto o Steve, daquela linha do tempo principal, está levando o caixão da Peggy Carter. Há outra teoria de que isso não é real e tudo mais, que, enfim, é só apenas alguém que realmente apareceu ali, mas a Marvel é a Marvel, né? Então a gente não pode duvidar muito do que possa ser que sim ou possa ser que não, mas, enfim, vamos dar o benefício da dúvida, porque isso tem me bugado, mas de uma forma que eu não sei nem explicar pra vocês. Porque eu quero muito que isso seja de fato explicado, como que o Steve Rogers conseguiu estar em dois universos ao mesmo tempo, sabe? Enfim, e essa teoria pra mim
é boa. Ela pode ser de fato real, né? Mas vamos ter que esperar até dezembro. Thor. O Thor, pelo teaser dele, eu já acredito que seja, até porque no teaser dele é uma oração, né? Que ele pede a Odin que ele dê mais poder e que ajude ele a conseguir encontrar a Amor, né? Que é a filha adotiva dele. E isso me mostra o quão sentimental é isso também, paternal. Porque eu nunca pensei que eu fosse ver o Thor nesse nível, sabe? E, sei lá, foi surpreendente, eu gostei muito desse teaser. Então eu acredito que Odin vai atender ao pedido, à oração dele e vai deixar ele mais forte do que nunca. Então vai fortalecer ele e eu acredito que ele vai ficar ainda mais. Se bem que eu já achei que ele em Guerra Infinita ele já estava bem badass. Em Ultimato ele já estava um pouco mais, né? Agora eu acho que ele já vai ficar ainda mais, um outro nível. Mas vamos ver no que vai dar. Número 3, X-Men. X-Men, no teaser, mostra que, de fato, o mundo dele está acabando, né? Pelas sentinelas e tudo mais. E com certeza vai mostrar também que muitos mutantes vão morrer pelas sentinelas e que já estão mortos também. Mas aquela fala que eu não sei identificar de quem é, ou é do Magneto ou é do Xavier, é algo que ele já tem em mente de que o caos já está acontecendo, é inevitável. Então eu acredito que isso será acho que vai ser meio que o ápice, sabe, do filme, um dos ápices do filme, porque eu acredito que esse filme vai ter mais de um plot, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aquela cena do Scott, do Ciclope, disparando aquela mega rajada ocular, ainda é surpreendente, também é uma fanservice, porque tem... Não sei se vocês lembram, mas Capcom vs X-Men ou versus Marvel, não lembro, tinha acho que um especial do Ciclope, não lembro muito bem, eu era muito pequeno quando eu joguei esse jogo. Acho que vocês se lembram do que eu tô falando, né? Se eu não me engano é Street Fighter vs X-Men. Que basicamente ele fazia essa mesma rajada ocular, né, pro inimigo. Só que ao invés de ser pra cima, era no inimigo, era reto. E aí depois, quando ele vencia, era pra cima. E também tem quadrinho isso e tal. Mas, cara, é insano. De verdade, o traje também que o Ciclope tá usando remete a isso, né? É o uniforme clássico do personagem e tudo mais. Então, eu acho que o que vai acontecer, né, a minha teoria nesse ponto, é que eles vão para uma outra realidade para se juntar com todo mundo, para entender o que está acontecendo e também ajudar a entender. Na verdade, X-Men tem duas teorias. Eles vão ajudar o pessoal lá que está tentando salvar um universo contra o destino. E eu também tenho a teoria de que os X-Men possam se juntar ao destino, entendeu? Mas essa de se juntar ao destino não cola pra mim, porque ao mesmo tempo eles podem também não se juntar ao destino e se voltar contra os Vingadores, né? Então eu acho que eu tenho essas três teorias que meio que podem fazer sentido no filme, pode ser que aconteça no filme mesmo. Número 4. Os Quatro Fantásticos.
Quarteto Fantástico, pra mim, aparecendo no pós-créditos de Thunderbolts, me remete a algo que, tipo, eles estão atrás do filho, óbvio. Talvez eles saibam o que aconteceu, até porque a Sue Storm viu o Doutor Destino com o Franklin, então ela deve ter falado lá com o Reed, com o Johnny e o Coisa, pra ver o que acontece. Eu vi também uma outra teoria de que o Steve Rogers estava na nave. Isso eu acho viagem, sabe? Acho que o Steve Rogers não tá nessa nave, mas tá porque ele não tava no filme, então acho que, enfim. E eles vão aparecer junto aos wakandianos, por conta do teaser, que eu não coloquei aqui, mas eu já vou falar, enfim, o que eu acho. Eu acho que naquele teaser os Quatro Fantásticos desceram ali com a nave e o Coisa foi falar com eles, né? E eu acho que aquilo dali é Wakanda. Eu não vejo que seja outro lugar. Eu acho que é Wakanda e por alguma razão eles conseguiram descer em Wakanda. Enfim. Número 5. Doutor Destino. Cara, essa teoria pra mim tem a ver com Tony Stark. Eu vi isso tem muito tempo. Eu vi na internet uma teoria de que o Tony, ao estalar os dedos, meio que foi para uma outra realidade, né? E que nessa realidade ele não era o Tony Stark, ele era o Victor Von Doom. E por conta disso, ele analisava tudo o que tinha acontecido no multiverso e vendo isso tudo, ele tentava entrar de alguma forma para tentar impedir isso, né? Só que a minha teoria é a seguinte, tem a ver só com o início dessa teoria, que é a seguinte, eu acho que o Tony não tem nada a ver com isso. Eu acho que ao estalar dos dedos do Tony, ele meio que abriu uma brecha no multiverso em que uma outra realidade, o Victor Von Doom, ele soube, ou de alguma forma ele estava ligado com esse Tony Stark, e ele viu o que aconteceu. Estão conseguindo entender essa parte? Eu sei que é um pouco confuso. E que aí ele viu que o Tony Stark salvou o universo, né, do Thanos, e aí ele viu quem era o Tony Stark, então ele pegou a identidade do Tony Stark para ser o Victor Von Doom, para conseguir convencer os heróis a se juntarem a ele contra alguma coisa, sabe? Seja contra os X-Men, contra os Vingadores, de alguma forma para que ele consiga o plano dele, entende? A minha teoria nesse ponto não está assim tão perfeitamente teorizada, completa e tudo mais, porque eu ainda preciso entender algumas coisas nesse ponto, entendeu? Mas eu quis falar pra vocês o que eu acho que poderia acontecer como Doutor Destino. Então, assim, é isso que eu acho que eu falei pra vocês até aqui, porque realmente foi o que eu imagino que aconteça. Agora, o Homem-Aranha do Tobey vai estar acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no universo do X-Men, só que já acaba, né? E por alguma razão ele sabe, né, o que aconteceu e ele conseguiu escapar. Como eu ainda não sei.
não pensei nessa parte, tá? Mas a minha teoria é que, de fato, ele vai para algum lugar ali e ele consegue escapar. E aí entra já a minha teoria com o Wolverine, que já está com Deadpool na TVA, né? Então, já ligando os pontos com a sétima teoria, que é basicamente essa do Wolverine com Deadpool na TVA, aí chega o Tobey Maguire. Que aí eu acho, né, na minha teoria, os três vão tentar salvar as pessoas que lá na TVA, em que já está acontecendo merda na TVA. A TVA está se dissipando. Só que quem se salva é o Deadpool. E eles se sacrificam. E eu falo sobre isso porque eu fiz um vídeo sobre uma matéria do... agora eu não lembro. Acho que é o Universo Marvel site. Enfim, eu fiz um vídeo lendo essa matéria, que era meio que uma teoria sobre a morte do Wolverine, do Hugh Jackman, e a morte do Tobey Maguire, entendeu? Do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, meio que nessa minha teoria faria sentido, sabe? 8. Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu li uma teoria outro dia na internet, só que eu não trouxe em vídeo, que eu achei nada a ver. Que, tipo, dizia que ele, que a terra dele estava se dissipando e que ele não conseguia se salvar. Ele morria no processo lá da dissipação do universo dele. Eu acredito que isso até possa acontecer, já que ele não está, digamos, cotado no elenco principal, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acredito que na minha teoria, o Andrew não esteja no filme porque, de fato, o mundo dele acabou e ele acabou junto com o mundo dele. Ou seja, ele morreu. Número 9. Agora são as mortes que eu não separei aqui, né? Eu não coloquei cada tópico no quesito morte o nome dos personagens. Eu vou falar só os que eu lembro da minha teoria e que eu acho que realmente vão dessa para melhor. Que é o Thor, o Steve Rogers, a maioria dos X-Men, claro, tipo o Ciclope, a Jean Grey, o Dr. Xavier, o Magneto, nem sei se o Homem de Gelo o ator tá cotado, mas sei lá, né? Na minha teoria também tá. O Homem de Gelo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu prefiro descartar a ideia do Homem-Aranha do Tobey Maguire também morrer, mas eu vou colocar ele também. É o Bucky, o Loki e... só esses que eu lembro, tá? Agora, assim, os Thunderbolts. Na minha teoria, os Thunderbolts, eles se unem aos Vingadores originais, né? Que até lá eles já vão ter se formado. Então, e teria também uma batalha entre Thunderbolts e os Vingadores lá do Sam Wilson, tá? Até eles que se entendessem também o que estava acontecendo e quem era o Doutor Destino e tudo mais, para eles ficarem, né, e caírem na porrada todo mundo junto, que é o que a gente mais gosta de ver no cinema. O Doutor Estranho é o meu 11º tópico de teoria, porque ele tá muito esquisito desde o Multiverso da Loucura. Porém, em Guerra Infinita, vocês lembram que ele ainda entregou a Joia do Infinito que ele guardava, né? Pro Thanos. Então, assim, na minha opinião, por mais que ele já tenha visto todos os cenários, se eles ganhavam ou não, ele deu porque ele quis. Então, lógico, ele viu que aquela possibilidade iria acontecer
uma outra chance em Ultimato para que eles vencessem, e que eles já sabiam disso. Em Multiverso da Loucura, ele vê tem várias variações dele e tudo mais, né? E o final do filme me mostra que de fato ele foi corrompido ali. Eu vi uma teoria também que eu acho bem bizarra, porém faz sentido, que é o fato de que ele já está para lá de Bagdá, no sentido de tipo corrompido mesmo, sabe? É que em Doomsday ele já vai começar ao lado do Doutor Destino, que no caso, que na minha teoria, é que entra a minha teoria, que ele já vai estar já vai saber quem é o Doutor Destino, sabe? Agora o Loki na série dele, ele tá lá naquele cinturão, não, aquele trono lá, segurando todos os universos naquela árvore lá. E aí, eu acredito que, por mais que ele saiba de tudo que está acontecendo, ele vai tentar salvar. Então ele vai entrar, acho que, em vários universos, que ele sabe onde está cada herói, para explicar. A maioria não vai acreditar nele, obviamente, porém vai começar a acontecer tudo de ruim, tudo vai começar a dissipar e tal. E aí eles vão começar a perceber, né, que ele está falando a verdade. E eles vão se unir ao Loki para tentar destruir o Doutor Destino. E ao mesmo tempo, no final das contas, o Loki vai ser o herói, na minha opinião, na minha teoria, na verdade. Eu acho que o Loki vai ser o herói, tipo, assim como foi o Tony Stark em Ultimato, eu acho que o Loki aqui entra como o herói do filme, porque ele já sabe de tudo, né? Então, e ele vai se sacrificar, né? Então, eu já acho que essa minha teoria aqui vai ser um pouquinho triste. Na verdade, boa parte da minha teoria aqui chega a ser um pouco triste. Enfim, me diz aqui nos comentários o que vocês acham dessa minha teoria. E eu quero saber também a teoria de vocês. O que vocês acham? Concordam comigo? Não concordam comigo? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Dá seu like, comenta, compartilha para quem é fã da Marvel. Ativa a notificação, se inscreve e eu te vejo na próxima. Porque eu farei a mesma coisa com Homem-Aranha 4. Beleza? Fui!